Olá, está começando o AgroMais Entrevista. Hoje com convidados especiais. Nós vamos conversar com o embaixador Sérgio Amaral, que participa aqui no canal AgroMais, e também com o Munir Lourenço, vice-presidente da CNA. Em Foco, nós vamos conversar sobre os desdobramentos da COP26, que aconteceu em Glasgow, na Escócia, agora no início de novembro, e também sobre os desafios que o agro brasileiro, a conservação ambiental do país enfrentarão aí nos próximos tempos. Queria saudar a participação do embaixador Sérgio Amaral aqui no canal AgroMais. Muito obrigado pela presença, embaixador. Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito do que aconteceu na COP26. Qual foi a visão que o senhor teve a partir dos eventos de Glasgow, na Escócia? Seja muito bem-vindo aqui ao canal AgroMais. Sou eu que agradeço pelo convite. Quero cumprimentar primeiro os telespectadores do AgroMais e o meu colega de bancada, Munir Lourenço. Eu gostaria de começar com um comentário genérico, que é o seguinte: o ano que está se encerrando, na verdade, poderia ser chamado o ano do clima, porque ele começou com a grande cúpula do clima, organizada pelo presidente Biden, e terminou com a COP26, depois de ter passado por um conjunto grande de reuniões sobre o clima. Havia uma grande expectativa e alguns podem ter se decepcionado com essa reunião pela falta de muitos resultados concretos. Houve alguns, mas não muitos. E alguns, o que houve foi, sobretudo, os países terem confirmado os seus compromissos perante o Acordo de Paris. Eles terem antecipado algumas metas e, sobretudo, ter havido um entendimento entre a China e os Estados Unidos que não foi apenas um passo importante no combate às mudanças climáticas, mas foi também um ato geopolítico muito relevante, ver que as duas grandes potências, que têm muitas diferenças e mostraram ao longo desse ano muitos conflitos, eles têm também a capacidade de trabalhar juntos em torno de um tema de interesse comum, como o clima. Evidentemente que uma empreitada deste tamanho, que é o combate às mudanças climáticas, não tem condições de avançar muito rapidamente, sobretudo no momento em que nós estamos vivendo em vários países uma verdadeira crise de energia. Nos Estados Unidos, os preços do petróleo, da gasolina aumentaram muito. Na Europa também existe uma crise energética e a ameaça de suspensão dos fornecimentos de gás por parte da Rússia. Portanto, é muito difícil para qualquer governo dizer aos seus cidadãos: infelizmente, nós vamos deixar de atender às necessidades que vocês estão sentindo de abastecimento para atender às metas de combate climático. Isso é muito difícil e isso atrapalhou um pouco. Eu acho que eu faria só essa pequena introdução no início e depois eu falaria mais longamente sobre os impactos sobre o Brasil. Mas já chama bastante atenção para temas muito importantes. Gostaria de trazer para a conversa agora o Munir Lourenço, vice-presidente da CNA, que esteve também lá na COP26 em Glasgow, na Escócia, numa participação inédita. Pela primeira vez o governo brasileiro trouxe a participação da iniciativa privada de forma mais consistente, né? Vamos chamar assim. Além da CNA, CNI participou também em conjunto ali com a Apex. E parece que os resultados foram muito bons para essa mais importante ou consistente participação da iniciativa privada, que não foi só no pavilhão brasileiro. Em outros países também houve uma participação significativa da iniciativa privada. Talvez esse seja um ponto a ser comemorado, né, Munir? Seja bem-vindo aqui ao AgroMais Entrevista também. Muito obrigado pela participação.
Obrigado a você, Marcelo, ao canal AgroMais, saúdo o embaixador Sérgio e a todos os telespectadores que estão acompanhando o programa. Você colocou muito bem, Marcelo. A nossa avaliação é de que a participação do Brasil e do agro brasileiro na COP26 foi extremamente robusta e bem-sucedida, né? Mostrando realmente a altura da importância do agro brasileiro, tanto para a segurança alimentar mundial, quanto para a questão ambiental e das questões climáticas, mostrando dados verdadeiros, genuínos, mostrando o grande esforço que o Brasil vem realizando, um país em desenvolvimento, com carências, com desafios, com dificuldades, mas o grande esforço e a grande contribuição que o Brasil vem dando para o enfrentamento das questões climáticas, em especial o setor rural brasileiro, que tem demonstrado comprometimento, o produtor rural brasileiro, com a sustentabilidade ambiental. O agro brasileiro é sustentável, né? Haja vista que cumpre uma legislação ambiental, que é o Código Florestal, uma das legislações ambientais mais completas, mais rigorosas do mundo, e que também tem um outro pilar fundamental, que é o Plano ABC, de Agricultura de Baixo Carbono, que é uma referência mundial em termos de tecnologias de redução de emissões de gases de efeito estufa. E aí nós tivemos a oportunidade na COP26, como principal palco multilateral mundial de debate da questão ambiental, exaltar e mostrar para o mundo de forma muito franca, muito transparente, né, e verdadeira, né, o trabalho, por exemplo, fantástico que a nossa Embrapa realiza, né, de desenvolvimento de ciência e tecnologia. E a adoção dessas tecnologias por milhões de produtores rurais brasileiros que cada vez mais adotam tecnologias de baixa emissão, como, por exemplo, dos sistemas integrados, o plantio direto, né, a recuperação de pastagens, né, tecnologias que, inclusive, Marcelo, foram visitadas em loco aqui no Brasil, em agosto deste ano, pelo presidente da COP26, Alok Sharma, quando visitou a Embrapa Cerrado, e, inclusive, gravou um vídeo que viralizou mundialmente elogiando, né, a tecnologia dos sistemas integrados utilizado pelo Brasil como exemplo de esforço e de adoção de tecnologia de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, para nós, o ano de 2021, a despeito de todo o contexto pandêmico ainda, não é, o saldo foi extremamente positivo para o agro, para o Brasil e para a imagem do produtor rural brasileiro e do produto do agro brasileiro, que é tão importante e que está presente no mundo inteiro. Bom, o embaixador Sérgio Amaral tem acompanhado essas discussões muito de perto, com bastante detalhe, tem experiência nas conversas multilaterais e a gente vem acompanhando isso, né, Sérgio, em outros fóruns também. Essa mudança que eu acho que pode ser saudada, que é a volta, especialmente dos Estados Unidos, à participação nas organizações multilaterais, que a gente assistiu aí no passado bem recente, os Estados Unidos saindo da OMC, da OMS, enfim, desativando, vamos chamar assim, uma participação que sempre foi vigorosa, sempre foi importante, sempre foi até majoritária, mas é difícil com os Estados Unidos, muito pior sem eles. E essa aproximação agora da iniciativa privada, participando junto com os governos, isso é um aspecto promissor aí dessas relações multilaterais, não, Sérgio? Sem dúvida, eu acho importante esse aspecto, que é a grande presença da sociedade nessa reunião. Sempre houve, mas talvez não na dimensão que a COP26 tomou. A sociedade brasileira, assim como a sociedade dos outros países, a academia, os intelectuais, as empresas que levaram delegações e que realizaram projetos alternativos de subsídios com vistas à contribuição do Brasil contra as mudanças climáticas. Portanto, a presença da sociedade nos seus mais diferentes níveis e setores é um fato extremamente importante e que vai marcar também a sequência das reuniões sobre o clima a partir da COP23. A sociedade
brasileira demonstrou com muita clareza, pelas suas empresas, pelos seus intelectuais, pelas ONGs, o seu compromisso com a causa ambiental. E eu acredito que, do ponto de vista dos princípios, das grandes diretrizes do combate à mudança climática, a COP26 foi um grande êxito. A grande questão está, e essa é a prova do pudim, é saber o que vai acontecer na realidade, porque não adianta nós termos bons princípios se nós não cumprimos. E nós temos, além de bons princípios, temos uma legislação, como foi mencionada já pelo representante da CNI, nós temos o Código Florestal, nós temos uma legislação ambiental que são bastante equilibrados. A grande questão que se coloca, e não é só para nós, é para a grande maioria dos países, inclusive os mais avançados, de economia mais sólida e de uma situação política mais estável, é executar. É executar o que foi discutido e o que foi prometido em Glasgow. Enquanto nós ficarmos na questão dos princípios, todas as boas intenções são positivas. Mas quando nós caminharmos para a realidade, aí é que a questão fica mais complicada, sobretudo no que diz respeito à questão da Amazônia. Mais uma vez, as nossas leis são boas, mas será que elas são cumpridas? Então, a questão que vai se colocar é um esforço do governo e da sociedade e das empresas para pôr em prática aquilo que nós já aceitamos e aquilo que nós queremos, porque aí nós lutamos com a ilegalidade, nós lutamos com aqueles que não têm um compromisso mais firme com a questão ambiental, e aí é que surgem os problemas e que os bons, os que se comportam bem, que a grande maioria do agronegócio brasileiro pagam o preço por aqueles que burlam a lei e que descumprem aquilo que foi prometido. E se nós, e aí eu cito uma pessoa do agronegócio que foi muito claro ao dizer que o grande problema para nós em relação à questão agronegócio e clima é o cumprimento da lei. Bastava cumprir a lei que nós não teríamos problema. Agora, se nós fraquejarmos nesse compromisso de combater a criminalidade, de combater o desmatamento ilegal, aí nós poderemos ter problemas. E o agronegócio poderá pagar um preço por aquilo que não fez, porque a partir, sobretudo, de algumas das deliberações de Glasgow, será exigido um cumprimento, ou como disse o embaixador da Alemanha pouco antes de deixar o Brasil, é preciso decisões retas, decisões claras, decisões concretas e, sobretudo, decisões verificáveis. Isso se aplica, sobretudo, à questão do desmatamento, que é uma questão que foi vista pela comunidade internacional como uma questão chave, uma medida para estabelecer ou verificar o avanço. E não é só em relação ao Brasil, é uma questão em geral. Eu acredito que hoje a questão do clima deixou de ser apenas uma convicção, deixou de apenas ser um princípio da sociedade, ela é quase que uma utopia. É uma nova religião que mobiliza os jovens de todos os países. E não são apenas os que estão nos outros países que se interessam pela Amazônia ou se interessam pela defesa do meio ambiente e do clima. Nós vamos ver que os nossos jovens pensam muito parecidos com os jovens de outros países. A questão do meio ambiente, a questão do clima veio para ficar. O Brasil tem grandes ativos e grandes créditos nessa hora. É hora de fazer do limão a limonada e nós tirarmos proveito, e podemos tirar muito daquilo que nós temos e do que nós fazemos.
Sem dúvida. Muni, eu queria que você participasse um pouco, porque o embaixador traz aí uma questão que é muito prática e com um ponto que eu acho que você pode explorar bem, que é o seguinte: uma trava ainda hoje para o cumprimento dessa legislação tão avançada, rigorosa, que já foi citada aqui anteriormente, é a questão da regularização fundiária. O Brasil tem um déficit neste tema crônico que vem sendo solucionado com a atuação do INCRA, um pouco mais eficaz nesse momento, mas essa questão segue como uma trava para a aplicação da legislação. Muitos lugares onde acontece desmatamento ilegal, não é possível responsabilizar, porque não se conhece o proprietário daquela terra. Enfim, muitos proprietários sem o título definitivo permanecem sem acesso a financiamento, assistência técnica, uma série de questões. A regularização fundiária permanece como uma trava aqui no Brasil? É verdade, Marcelo. Isso é um ponto que muito nos preocupa. A CNA, nós temos uma posição muito clara. A CNA tem a sua atuação pautada na legalidade. Então, tudo que estiver à margem da lei não tem a nossa defesa. Então, o desmatamento ilegal, a CNA é rigorosamente contrária, né, e defende que haja a atuação dos órgãos competentes para combater essa ilegalidade, a despeito de que sempre fazemos questão de ressaltar que o agronegócio brasileiro já de muito não utiliza esse expediente do desmatamento ilegal. Aliás, recentemente, o Serviço Florestal Brasileiro, analisando dados do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, anunciou que somente 2% do universo de produtores rurais que estão no Cadastro Ambiental Rural praticaram desmatamento. Então, o desmatamento é uma questão residual, né? Mas que ainda com 2% precisa ser combatida, né? Agora, para nós, a questão do desmatamento ilegal não passa só pelo comando e controle, passa também por políticas públicas como essa que você colocou. Eu falo aqui da Amazônia, do Amazonas, de Manaus, e nós vivenciamos essa situação. Há uma verdadeira dívida histórica do Estado brasileiro com a Amazônia em termos de regularização fundiária. Nós temos aqui milhares de produtores, de trabalhadores que estão há décadas, há gerações, aguardando o reconhecimento de um direito constitucional, que é o direito da propriedade. E a regularização fundiária tem relação direta, como você muito bem colocou, com a questão ambiental, da preservação ambiental. Porque sem a regularização fundiária, os órgãos competentes têm, inclusive, dificuldade de responsabilizar o eventual infrator ambiental. Então, é muito importante dar CPF, né, identificar, através da titulação, os proprietários, posseiros de cada área, de cada imóvel rural, para que possa haver. O INCRA tem dados de pesquisa que mostram que há uma redução de até 80% do desmatamento em áreas que têm titulação. Então, a regularização é fundamental, ela é sinônimo para nós de segurança jurídica, de sucessão rural, porque os jovens precisam ter a titulação, os pais, para transmitir isso para os seus filhos, para as gerações futuras. Então, é sinônimo de cidadania, a regularização fundiária, e, sobretudo, oportunidade, por exemplo, de acesso a novas tecnologias e acesso também a crédito rural. É muito importante também, Marcelo, destacar que o Brasil tem posição muito clara, inclusive pactuada na sua meta voluntária do Acordo de Paris, de eliminar o desmatamento ilegal. Inclusive agora em Glasgow, essa meta foi antecipada em 2 anos. Então, o Brasil, claramente para o mundo, está estabelecendo uma meta de eliminação do desmatamento ilegal até 2028. Antes de Glasgow era 2030. Então, para a eliminação dessa questão que, como disse o embaixador Sérgio, com muita propriedade, é de preocupação de todos nós, porque, ainda que sendo residual, depõe contra a imagem do agro brasileiro, que é tão importante em termos de exportações, de geração de emprego e renda, e superávit da balança comercial, e é uma locomotiva, uma âncora econômica para o nosso país.
Bom, a gente precisa aproveitar agora aqui a ampla experiência do embaixador Sérgio Amaral na avaliação geopolítica e especialmente também na costura de acordos bilaterais, multilaterais, enfim. Sérgio, você mencionou a questão da crise energética, né? E de algum entendimento aí entre China e Estados Unidos numa questão que, assim como essa discussão do clima que você já mencionou, veio para ficar, essa questão de desafios na área de energia também é outro ponto que veio para ficar, né, Sérgio? Grande ponto na relação entre China e Estados Unidos, e ela é também uma questão muito importante na agenda entre a Rússia e a Europa, porque os russos, juntamente com os alemães, estão construindo um grande gasoduto que vai ligar a Rússia à Alemanha para o fornecimento de gás russo à Europa. Agora, evidentemente que um projeto desse tipo, ele suscita, entre outras, questões ambientais. E, no caso entre China e Estados Unidos, a reunião de Glasgow foi uma oportunidade de eles mostrarem uma convergência no que diz respeito aos seus compromissos ambientais. Mas, como eu já salientei, neste momento é muito difícil cumprir o que os dois países tinham em mente, porque os dois países têm dificuldade em abastecimento de energia nesse momento. E esse talvez seja o ponto mais crítico da implementação das decisões da COP26, porque uma coisa são os princípios e as regras, e outro são as realidades. E as realidades, neste momento, não são favoráveis a medidas muito avançadas na questão do clima. Outra área também em que houve progresso foi a questão do metano, que é outra questão de grande relevância para o nosso agronegócio, sobretudo para, para os produtores da pecuária, porque o metano, que são os gases emitidos pelo gado, em palavras muito simples e não técnicas, ele é uma das fontes geradoras de talvez o mais terrível inimigo do clima, que é o metano. E o Brasil, nesse ponto, deu um passo importante, adotou uma tese avançada, que é a redução de 30% dos gases de metano em decorrência da geração desses gases natural por parte da pecuária. Portanto, nós estamos num campo hoje que o agronegócio se mistura com o clima, que por sua vez se mistura com a geopolítica, e eu acho que essas questões devem chamar a atenção de nós brasileiros para o fato de que nós temos grandes ativos com a questão ambiental e mesmo na questão climática, porque nós temos uma matriz energética basicamente limpa, mas esta questão tem que merecer muita atenção, porque ela envolve uma série muito grande de questões e, sobretudo, no campo do agronegócio, que cada vez se afirma como um dos mais importantes, se não o mais importante potencial econômico do país, nós temos um potencial exportador muito grande que não pode ser prejudicado por essas questões ambientais, climáticas, onde nós temos, ao contrário, e poderemos ter novamente uma grande liderança e um grande ativo e muitos créditos. É muito interessante aí essas engrenagens rodando em conjunto, né? Nós vivemos agora, recentemente, acabou o embargo da China com relação às carnes exportadas pelo Brasil, especialmente a carne bovina, por conta do episódio atípico aí da carne
da vaca louca, né? Da febre da vaca louca, Muni. Como é que você vê essa questão hoje dessas engrenagens todas impactando na questão do agro brasileiro, né? Nós estamos falando aí de discussão de questão questões do clima, de agenda comercial, de disputa entre potências, de uma série de limitações hoje para as nações que criam para o Brasil, ao mesmo tempo, desafios e oportunidades. Como é que você vê essa questão, Muni? Sensível, né, Marcelo? E que nós, inclusive, pela CNA, estamos acompanhando muito de perto e com uma prioridade absoluta. Para nós, definitivamente não há contradição entre produção de alimentos e preservação do meio ambiente. Ao inverso, há total relação e simbiose. O produtor rural convive permanentemente com a questão da natureza. O negócio rural tem uma relação intrínseca com a questão ambiental, com áreas de preservação permanente, matas ciliares, reserva legal, muito mais do que só uma imposição legal. Agora, nós precisamos estar muito atentos, porque o nosso país hoje adquiriu um patamar de liderança mundial na produção de alimentos. E isso, logicamente, desperta movimentos de países concorrentes do Brasil, e que tentam também agir de alguma forma para criar embaraços à produção brasileira. Então, nós defendemos que os debates sobre o meio ambiente sejam efetivamente, genuinamente pautados pela preocupação ambiental e climática, que nós não tenhamos, eventualmente, a criação de barreiras comerciais, utilizando o escopo da questão ambiental como pano de fundo para essas barreiras comerciais, para colocar algum tipo de obstáculo em termos da competitividade do agronegócio brasileiro. O Brasil continua contribuindo muito, como eu disse no início, para a questão ambiental. Esperamos muito que na próxima COP possamos avançar na questão dos financiamentos, fundos de financiamento, principalmente dos países desenvolvidos, porque nós sabemos que já de algum tempo existe um aceno dos países industrializados e desenvolvidos de aporte de recursos significativos para acelerar a questão dos esforços de enfrentamento das mudanças climáticas. Muitos usam o termo da emergência climática, e até foi dito isso, cunhado pelo ministro do Meio Ambiente brasileiro, Joaquim Leite, na COP26. Ao lado da emergência climática, temos a emergência financeira também, para que nós possamos acelerar. O embaixador Sérgio mencionou, o Brasil aderiu ao compromisso mundial de redução da emissão do metano. E praticamente são metas de curto prazo, redução de 30% até 2030. Então, isso nos leva, o Brasil aderiu, a fazer um esforço adicional, no que diz respeito a esse enfrentamento. E, especificamente em relação ao metano, a nossa visão é de que esse compromisso pode ser uma oportunidade a mais para o incremento da eficiência da pecuária brasileira. Mas, para isso, nós precisamos efetivamente incrementar, amplificar recursos, por exemplo, para incorporação das tecnologias já existentes, dar escala às tecnologias já existentes de redução de emissões de metano num país de dimensões continentais como o Brasil, com milhões de pecuaristas em diversos níveis tecnológicos e de porte. Mas nós acreditamos que é perfeitamente possível, mas vai ser muito importante para esse esforço também contar com fundos financeiros e aportes para esse esforço adicional brasileiro. Bom, eu queria aproveitar também agora o embaixador Sérgio Amaral. Embaixador, a gente acompanha aqui no AgroMais todos os dias esse esforço aí do produtor rural brasileiro, que é comprometido com a conservação ambiental também. São inúmeros exemplos, a gente acompanha quase que cotidianamente aqui. Porém, o Brasil ainda segue com uma crise de credibilidade, O Brasil precisa enfrentar esta questão.
qual seria as melhores alternativas para que em 2022 a gente pudesse enfrentar essa crise aí de credibilidade, que é sempre um ponto de interrogação, né? O Brasil tem essa legislação bastante avançada, rigorosa, tem esses exemplos aí do produtor rural produzindo com eficiência, com qualidade, com cuidados ambientais, mas permanece essa questão da imagem. Como é que o senhor avalia esse ponto aí, essa perspectiva para os próximos anos? Eu acho que esse é um ponto muito importante, Marcelo, e é um ponto em que nós temos feito algumas coisas equivocadas. Eu menciono, por exemplo, só retomando um pouco ao que estava sendo dito atrás, eu acho que é inadmissível que um país que tem boa parte do seu comércio exterior com a China, e não é só o agronegócio, existindo uma grande complementaridade entre os dois países. Esse é um dos casos mais típicos de um bom casamento, porque nós temos o que a China não tem. Nós temos água e temos terras, e eles precisam dos produtos do nosso agronegócio. E nós também precisamos da China como o principal mercado das nossas exportações. É inadmissível que o Brasil caia no equívoco, que é um equívoco sério, que causa prejuízos, de hostilizar a China, como muitas vezes foi feito, e gratuitamente. Eu nunca vi o consumidor, o vendedor que hostiliza o seu comprador. Eu acho que, felizmente, isso hoje está se modificando. Mas eu acho que vocês dois, aliás, mencionaram a necessidade de amplificar o que nós fazemos. E isso é muito importante. Mas, contra os fatos, não há argumentos. Se nós temos os piores índices esse ano de queimadas na Amazônia, de desmatamento, é muito difícil nós dizermos e termos credibilidade para dizer que não está havendo desmatamento. Eu acho que, e o segundo ponto é que eu tenho a impressão que às vezes nós não estamos usando os instrumentos adequados para passar os nossos argumentos e os fatos reais. Eu trabalhei durante algum tempo, na época que eu era secretário de comunicação, com a imagem do Brasil no exterior. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que um grande número de jornais, de revistas, de meios de televisão, tem correspondentes no Brasil. Agora, um jornal não vai ter um correspondente no Brasil para não acreditar nele. Se ele faz o investimento de ter um correspondente, é para ele ter uma informação direta, diferenciada e com credibilidade. Então, todo o esforço de comunicação que nós temos que fazer, e tem que ser baseado em fatos concretos, não adianta nós fazermos apenas afirmações genéricas. Tem que começar pelos correspondentes estrangeiros que estão no Brasil, porque eles são pagos pelos seus jornais para informarem. Nenhum embaixador terá mais credibilidade perante a imprensa do país em que ele trabalha, em que ele opera, em que ele tem a responsabilidade de defender o seu país, do que um correspondente estrangeiro. Então, o que eu acho, e foi o que eu descobri naquela época, nós fazíamos um encontro por mês de um ministro relevante com os correspondentes estrangeiros, ou convidava eles para visitarem o país junto com o ministro. Então, isso surte um efeito muito grande. Eu acho que nós temos, às vezes, um certo fascínio da publicidade. Eu posso dizer isso com tranquilidade, porque eu trabalhei 4 anos com publicidade. Eu tinha a maior conta de publicidade do Brasil era minha, que era a conta de todo o governo. Mas eles são muito importantes, mas contra os fatos não há argumentos. Então, como disse o embaixador alemão, essas decisões têm que ser rápidas, têm que ser concretas,
e têm que ser verificadas. E eu acrescentaria, tem que ser comunicadas na forma correta. Esse é o esforço que nós fazemos aqui cotidianamente, embaixador, e temos aí contado com o apoio da CNA, que também é sensível a essa questão, né? Porque nós estamos, talvez a iniciativa privada está ocupando aí um pouco um vácuo deixado pelo próprio governo brasileiro. Muni, a CNA tem participado aí de eventos como a COP26, por exemplo, de forma bastante significativa, entre outros eventos também no exterior, né, Muni? Esse é um ponto realmente importante que o embaixador traz aqui para a nossa conversa, que é essa importância de comunicar. Marcelo, o embaixador foi muito feliz na sua abordagem, não é? Mais uma vez, nós, enquanto CNA, enquanto porta-voz máxima da agropecuária brasileira, temos procurado pautar a atividade de representação da classe pelos prismas de uma atuação com protagonismo e propositiva, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. No âmbito nacional, inclusive, antes mesmo da COP26, fizemos um grande evento e entregamos o presidente João Martins aos negociadores oficiais brasileiros, no caso, o ministro do Meio Ambiente, a ministra da Agricultura, o representante do Ministério das Relações Exteriores, um documento com o conjunto de posicionamentos do agro brasileiro, da CNA, e as nossas expectativas para a COP26. Então, para que os negociadores brasileiros soubessem realmente a expectativa do agro brasileiro e, a partir dessa expectativa, pudessem se posicionar, levando em consideração esse setor tão importante para o nosso país e para a nossa economia. E nós precisamos realmente ter essa estratégia de comunicação, e esses eventos mundiais, como a COP26, são fundamentais. E a CNA está presente em todos esses eventos, esteve presente durante o ano de 2021, e nós queremos aqui registrar e agradecer a participação do Grupo Band, do canal AgroMais, repercutindo tudo isso, para a população brasileira e para órgãos de imprensa internacionais. E na COP26 foi um palco muito singular, onde nós tivemos a oportunidade de interagir com a imprensa mundial, que demandou vários dados, informações, cobriram o Dia do Agro na COP26, a repercussão nos órgãos de imprensa mundiais foi ampla, e isso faz parte de um processo importante, de apresentação da imagem real de um país, dimensões continentais, que hoje ocupa uma posição realmente muito expressiva no contexto mundial, no que diz respeito à produção de alimentos e da sustentabilidade ambiental, colocando a verdade, os dados reais, oficiais, numa narrativa verdadeira para a opinião pública mundial. Muito bem, eu queria agora que a gente fizesse um comentário final, embaixador. Apesar de todos esses desafios, estamos começando a enxergar aí a possibilidade de superar a crise da pandemia em 2022. Isso proporcionou diversos aprendizados, especialmente para o agro brasileiro, para a questão de mobilização global em temas que são do interesse de todo o planeta. Com essa expectativa, a gente tem aí nos próximos anos, e 2022 aparentemente ainda um ano difícil, mas daqui para frente talvez consigamos avançar bastante nessa agenda global, especialmente de proteção ambiental e gestão aí do clima. Muito obrigado pela participação aqui no canal AgroMais, embaixador. Eu que agradeço e felicito o seu programa, Marcelo, pela iniciativa de focar no agro, porque todos nós sabemos que o agro traz uma grande contribuição para o país, mas nós não sei se nós estamos levando ao agro aquilo que acontece no mundo, aquilo que acontece no meio diplomático, aquilo que acontece nas relações internacionais, que tem um efeito direto sobre o dia a dia
do agricultor, do pecuarista, e essa ponte é muito importante, porque todos esses assuntos não são assuntos de moda, eles vieram para ficar, eles terão um desdobramento, e é importante também que o agricultor tenha sempre uma informação e, quando possível, uma previsão daquilo que vem pela frente, para que ele possa tirar proveito disso e, ao mesmo tempo, se prevenir diante de possíveis desafios. Excelente. Munir Lourenço, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no canal AgroMais. Tem nos ajudado a entender e a conhecer de forma bastante profunda a realidade da produção rural brasileira. Muito obrigado, Munir. Nós que agradecemos, Marcelo, a você, ao canal AgroMais, em meu nome pessoal e da CNA, por mais essa oportunidade desse debate em alto nível, né? Saúdo novamente o embaixador Sérgio Amaral e será sempre um grande prazer poder participar dos programas do canal AgroMais. Um grande abraço. Muito bem, quero agradecer também a sua companhia aqui acompanhando este AgroMais Entrevista especial, neste final de ano, nessa virada de ano. Nós vamos seguir juntos aqui pelo canal. Na semana que vem tem mais. Até lá.